E aí, tudo bem? Que bom ter a sua companhia para mais esta análise. Hoje, vamos pegar um dos hábitos mais comuns do nosso dia a dia e transformá-lo num verdadeiro suspense de ação em escala microscópica. Sabe aquele banho quente de todo dia? Pois é, essa simples rotina esconde, logo ali atrás dos azulejos, uma dança super complexa entre a mecânica dos fluidos, a eletrodinâmica de alta potência e a nossa própria biologia. É fascinante e até um pouco assustador pensar que a cada banho rola um embate silencioso de forças gigantescas da natureza. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa história e desvendar os segredos de engenharia que separam um banho relaxante de um evento, digamos, potencialmente letal. Para começar, a gente precisa bater de frente com um mistério central. Vamos pensar friamente na arquitetura da coisa. Lá dentro da câmara de aquecimento tem uma mola metálica, completamente nua, exposta mesmo. Essa mola recebe uma injeção de alta tensão, tipo 220 volts, e logo abaixo dessa fonte de energia absurdamente intensa tem um ser humano super vulnerável, descalço e completamente encharcado. O risco envolvido nisso é, sem nenhum exagero, formidável. A grande pergunta que guia a nossa investigação aqui é exatamente essa: como é que a tragédia não é a regra geral? Olha, as respostas estão todinhas escondidas nas leis da física. E isso leva a gente direto para o conflito principal que estrutura todo esse fenômeno. Atrás das paredes do banheiro, existem vetores físicos operando em direções totalmente opostas. É tipo um cabo de guerra invisível. De um lado, a matéria, que é a água, fazendo força para subir. Do outro, a energia elétrica desesperada para descer. A segurança daquele banho gostoso depende inteiramente de um equilíbrio muito, mas muito rigoroso entre essas duas forças contrastantes. Imagina só a divisão clara entre esses dois mundos. De um lado, temos o fluxo hidráulico. É a mecânica dos fluidos trabalhando duro. A força hidrostática empurra a matéria verticalmente para cima, lutando contra a gravidade. Do outro lado, entra o fluxo elétrico. A eletrodinâmica faz exatamente o oposto. Aquela energia indesejada, que acaba escapando lá no topo do sistema, busca desesperadamente um caminho para baixo, em direção ao potencial zero, que é o solo. Ou seja, a água quer subir, enquanto a eletricidade faz de tudo para descer. Vamos acompanhar o caminho físico da coisa para a gente se situar no espaço. Tudo obedece a uma sequência bem rígida. Passo 1. A água fria e pressurizada vem do encanamento principal e entra no circuito através do registro de bronze que fica ali na parede. Passo 2. A pressão empurra essa água cano acima. E aí, finalmente, o passo 3. A água invade a cabeça do chuveiro, preenchendo a câmara e cobrindo inteiramente aquela mola de metal nua. E, minha gente, esse é o momento crítico de contato, a hora da verdade. E é nesse exato ponto que a mágica da termodinâmica acontece. O sistema funciona através do famoso efeito Joule. Agora, tem um mito enorme rolando por aí, dizendo que a fuga de corrente acontece porque o chuveiro é ineficiente. Mentira! A mola metálica é perfeitamente eficiente. 100% da energia elétrica que passa por ela vira calor para esquentar a água. Não tem energia sobrando por erro de projeto, não. O grande vilão aqui é o isolamento. Como a mola é nua e toca direto na água, que está cheia de sais minerais, essa água fica inevitavelmente energizada. Afinal de contas, água potável é um excelente condutor. Agora o cenário fica bem tenso porque se cria um contrafluxo de energia. A eletricidade que está na água lá em cima no chuveiro quer descer para o chão o mais rápido possível. Mas não tem um fio ligando a água ao solo ali no teto. Então adivinha o que a física manda fazer? A energia elétrica simplesmente pega carona na própria coluna de água dentro do encanamento vertical e usa ela como condutor para descer na contramão do fluido. É uma rota de fuga apontando direto para baixo, indo reto para o registro de bronze. Essa situação toda levanta uma pergunta fascinante, daquelas para deixar qualquer um pensando. Se tem uma corrente elétrica ativa descendo pela água, dentro de um cano de plástico, direto para o registro, por que diabos essa água não ferve no meio do caminho? Por que o cano não derrete dentro da parede antes da água chegar no chuveiro? A resposta para isso incrivelmente derruba vários mitos populares e está fundamentada na mais pura e simples matemática. O grande segredo está numa equação clássica da física, a equação da potência dissipada. A potência térmica é igual à corrente elevada ao quadrado vezes a resistência. Para a gente ter um calor considerável, a potência tem que ser alta, certo? A interação entre esses três fatores dentro do cano explica perfeitamente por que não rola nenhuma fervura surpresa. Olha só que genial! A água até conduz eletricidade, mas a resistência dela é absurdamente alta. Toda a coluna de água dentro da parede atua como um mega resistor, o que eleva muito o valor do R da nossa equação.
Com essa resistência gigantesca se opondo, a corrente elétrica, a nossa letra I, é exprimida até virar microscópicos miliamperes. E como a corrente é elevada ao quadrado na fórmula, bom, elevar um número minúsculo ao quadrado deixa ele menor ainda. O resultado final? A potência térmica cai praticamente a zero. A energia desce sim, mas de forma invisível e totalmente fria. Só que a energia continua descendo, inevitavelmente. E quando ela chega no final do cano, meus amigos, o cenário muda completamente de figura. Aquela corrente de fuga bate de frente com o registro de bronze. E o bronze é um baita de um condutor elétrico. E agora? Toda aquela energia que veio descendo sorrateiramente pela água se concentra ali no metal, criando um potencial elétrico flutuante. A carga fica ali, quietinha, acumulada, só esperando uma rota de fuga mais fácil para pular para a terra. É literalmente uma armadilha armada na parede do banheiro. E quando a gente mistura esse fenômeno físico com a nossa biologia, a vulnerabilidade fica escancarada. Um corpo humano seco tem uma resistência elétrica natural bem alta. Mas, no meio do banho, essa defesa vai para o ralo. A pele está encharcada, os poros estão abertos por causa do vapor, não tem nenhum sapato isolante e o chão molhado está ligado direto no encanamento de esgoto, que vai para a terra. No exato segundo em que uma mão molhada toca naquele registro de bronze energizado, o circuito se fecha. E assim, de forma instantânea, o corpo humano vira a rota de fuga perfeita. Num primeiro momento, a quantidade de corrente pode até parecer bobeira, mas os números não mentem sobre o perigo. Geralmente, essa corrente de fuga varia entre 10 e 20 miliamperes. Dá um choque chato, bem dolorido e causa aquele pulo muscular involuntário. Mas, se a resistência da pele diminuir um pouquinho mais, ou se a água tiver mais minerais, essa corrente sobe muito rápido para a casa dos 50 a 100 miliamperes, e esse é um limiar assustadoramente baixo. Se essa minúscula fração de energia passar pelo miocárdio, é o suficiente para desencadear uma fibrilação ventricular fatal. O coração simplesmente perde o ritmo. Aproveitando o embalo, vamos destruir um mito muito, mas muito perigoso. A ideia de que o disjuntor comum da casa vai proteger a vida de alguém num caso desses. Pode esquecer. Aqueles disjuntores termomagnéticos padrão precisam de um tranco gigantesco para desarmar, papo de 20 a 40 amperes. Eles foram desenhados exclusivamente para proteger os cabos dentro da parede, para não pegarem fogo num curto-circuito. Já a biologia humana sofre um colapso com meras frações de 1 ampere. O disjuntor comum é completamente cego para acidentes no chuveiro. Para ele, a corrente letal é só o chuveiro funcionando de boa, gastando energia normalmente. Diante desse quadro que parece um filme de terror, como é que a gente toma banho todo dia e sai ileso? A salvação mora nas intervenções orquestradas pelas normas técnicas. Temos verdadeiros heróis invisíveis trabalhando para nós. A engenharia moderna cria soluções tecnológicas que mudam completamente o ambiente, neutralizando esses riscos e contendo qualquer falha muito antes de ela causar o pior. A primeiríssima linha de defesa física é ele, o famoso fio terra, aquele fiozinho verde clássico. A sacada aqui é simples, porém genial. O objetivo é dar para a eletricidade um caminho que seja imensamente mais fácil do que o nosso corpo ou a água. Então, coloca-se um condutor de cobre puro lá dentro da câmara do chuveiro. Como a resistência do cobre é praticamente zero, a física força a corrente a tomar a rota óbvia. 99,9% do vazamento elétrico é imediatamente desviado por esse fio, descendo até uma haste cravada lá na terra, escoando o perigo e deixando o registro de bronze completamente inofensivo. E vale a pena fazer uma pausa rápida para esclarecer uma confusão conceitual que rola solta por aí. Tem muita gente que acha que esse desvio pelo fio terra é a mesma coisa que a gaiola de Faraday. Absolutamente não. A gaiola de Faraday funciona tipo um escudo estático, que distribui as cargas ao redor de uma superfície e blinda quem está dentro contra campos elétricos externos. O aterramento é outra história completamente diferente. É uma drenagem ativa, uma conexão galvânica real e física, sugando e esvaziando dinamicamente aquela energia excedente direto para o chão. E agora chegamos na verdadeira joia da coroa da proteção tecnológica, a obra-prima da segurança. O interruptor diferencial residual, ou simplesmente IDR. Esse dispositivo atua como um inspetor de trânsito implacável. Ele fica monitorando sem parar a eletricidade que entra no sistema e a eletricidade que retorna. Se a conta não bater, ou seja, se ele perceber que sumiu um valor tão ínfimo quanto 30 miliamperes, o que indica que a energia está vazando por um cano pelo chão ou pior, por um corpo, o IDR atua magneticamente e corta a energia do sistema inteiro na hora. Tem um detalhe curioso. Em algumas regiões, a água tem tanto sal e mineral que conduz a eletricidade de uma forma tão absurda que o fio terra acaba drenando energia o tempo todo.
O resultado? O coitado do IDR fica desarmando o chuveiro sem parar, impossibilitando o banho. Para resolver essa dor de cabeça, o mercado inventou a resistência blindada. Nela, o elemento que esquenta fica preso dentro de um tubo estanque, encapsulado por um pó altamente isolante chamado óxido de magnésio. O calor consegue atravessar esse tubo para esquentar a água, mas a corrente elétrica fica 100% presa lá dentro. A fuga de corrente cai a zero absoluto e o IDR volta a trabalhar em paz. No fim das contas, a atuação do IDR é uma corrida literal contra o tempo. Um embate direto entre uma chave mecânica e a nossa neurobiologia. Se houver uma falha grave de isolamento enquanto tem alguém embaixo d'água, é dada a largada. De um lado, o mecanismo do IDR precisa perceber a fuga e abrir os contatos elétricos e faz isso numa janela minúscula de 15 a 30 milissegundos. Do outro lado da corrida está o sistema nervoso periférico humano, que tem uma inércia biológica maior e demora muito mais tempo do que isso só para processar o sinal e mandar a sensação de choque para o cérebro. O resultado prático dessa corrida é de cair o queixo. Num caso de falha grave, aquele fluxo elétrico perigoso até chega a circular rapidamente pelo sistema, mas o IDR simplesmente extingue a tensão com tanta, mas tanta rapidez que o cérebro literalmente não tem nem tempo hábil para computar o estímulo do choque. Na prática, o evento letal é completamente abortado e a energia suprimida muito antes de qualquer sensação de dor aparecer. É a engenharia literalmente vencendo, em altíssima velocidade, os reflexos naturais do ser humano. Para encerrar a nossa análise de hoje, fica no ar uma daquelas reflexões de dar um frio na espinha. Naquelas tantas casas por aí onde falta um bom aterramento e um dispositivo IDR no quadro de força, o que é que está verdadeiramente garantindo a vida debaixo d'água todos os dias? Muitas vezes essa aparente sensação de segurança não é fruto de uma proteção eficaz, mas apenas a pura sobrevivência em uma margem de erro minúscula, onde pequenos choques no registro são os avisos de uma tragédia que até agora só esbarrou na sorte. Compreender de verdade como esses mecanismos ocultos funcionam é o passo definitivo para garantir a tranquilidade do espaço mais íntimo de qualquer lar. Até a próxima!